Olá, amigas e amigos, estamos voltando ao segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje na presença do professor Emerson Quintino, que hoje é o coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital de Base. Né? Como ele citou aqui, o nosso concurso hoje atrai 2.000 médicos, então isso é um orgulho para todos nós que fazemos parte do corpo clínico dessa instituição. E eu perguntei a ele, com a experiência dele na coordenação da residência, qual seria a crítica que você faz à residência antes do elogio? O que era que você poderia sugerir assim, olha, eu acho que a residência precisaria mudar em tal aspecto? Renato, a realidade é o seguinte, a residência, não existe costumo dizer para os residentes, para os docentes, que não existe uma residência perfeita. A gente sempre está à busca de melhorá-la, né? Então, o que nós temos que fazer dentro do hospital, da faculdade, dentro do hospital de base, é procurar as áreas que possam, eventualmente, ter alguma deficiência na formação do residente. Então, fortalecer o currículo programático, teórico e prático desses residentes. Eu acho que nós temos uma missão, não só aqui na FAMEP, mas no Brasil inteiro, que é inserir de uma forma mais efetiva os médicos na atenção básica de saúde. Eu acho que esse é um desafio grande que nós temos, que não só aqui na FAMEP, mas em todos os programas de residência, e é isso que a gente está buscando como meta para 2017, fortalecer a inserção da residência médica na atenção primária. Eu acho que esse é o foco principal de 2017 para a Coreme da FAMEP, do Hospital de Base. Eu acho que essa reflexão é extremamente importante. O que o professor Emerson está falando aqui é o seguinte: o médico ele faz uma especialidade e, de repente, ele não quer saber da atenção primária. Eu, quando fiz meu doutorado na Inglaterra, me chocou bastante, assim, positivamente. Primeira vez que eu fui no centro cirúrgico ver meu professor Paul McMaster fazer um transplante de fígado, eu cheguei lá e estava operando uma varize. Entendeu? Eu achei aquilo, olha, aí acabei entrando e ajudando. Quer dizer, na Inglaterra você tem tua especialidade na ponta, mas você não deixa de fazer o atendimento primário. Isso é extremamente importante. Mas existe uma demanda muito grande por dermatologia, neuro e oftalmo. Você tem alguma reflexão por que a busca tão grande por essas especialidades? Renato, existe uma falsa ideia, eu acho que por alguns recém-formados, que essas áreas que nós citamos, principalmente dermatologia e oftalmologia, vão ter um percurso de vida, uma carreira de vida profissional menos estressante ou talvez melhor remunerada do que as outras atividades em outras áreas de atuação. Então, talvez por isso exista uma grande procura por essas áreas, principalmente de dermatologia e de oftalmologia. Então, é o que eu consigo entender hoje como principal atrativo para essas áreas, né? Mas são áreas, volto a dizer, que tem uma carreira, tanto na residência como depois dela, tão atuantes como as demais, né? Quem faz a carreira, né, a forma de fazer a carreira depende de cada médico. Claro. Né? Então, acho que a análise que nós temos dessas duas áreas seria essa. Agora, a neuro, é a neuroclínica ou a neurocirurgia? Neurocirurgia. A neurocirurgia que é muito procurada. Porque tem uma falta desse profissional muito grande no país, não é? Essa é uma área que é prioritária de formação, porque existe uma deficiência no número de neurocirurgiões no Brasil, não só de neurocirurgiões, mas como de outras áreas também, são áreas prioritárias para o Estado, tanto o Estado de São Paulo como pela Federação, né? E existe até um estímulo para algumas áreas, para a formação de médicos em algumas áreas, né? Agora, eu lembro, eu posso estar, pode ter modificado esse dado, mas eu lembro que nós tínhamos uma época que nós não tínhamos neurocirurgião daqui até a Barranca do Rio. Nós não tínhamos em Fernandópolis, ficou em Fernandópolis, depois saiu. Então, assim, não sei como é que está hoje. Não, a realidade permanece muito semelhante à que você está comentando realmente, né? Se nós hoje pegarmos o censo do número de pacientes internados para neurocirurgia no hospital de base, nós vamos ver que o número é extremamente elevado, porque realmente não tem um atendimento de ponta ou terciário, como nós temos no hospital de base, nesses municípios que você comentou. Então, acaba drenando os casos de mais alta complexidade aqui para o hospital
e por isso nós temos uma demanda grande de neurocirurgia. Outra crítica também, Emerson, que eu ouço aí com muita frequência é, por exemplo, dermatologia é uma especialidade importante, não é? E, na realidade, quando o serviço público procura dermatologista, também falta no serviço público. Será que nós não estamos falhando de uma maneira de fazer com que esse profissional também, o assunto que você estava comentando anterior, também se dedique à atenção primária e não vá só para a área estética? Sim. O que acontece, Renato? Nós temos, como eu comentei, nós temos uma deficiência de profissionais na atenção básica. Para tentar reverter esse cenário, o governo federal e administrações anteriores criou um programa que se chama Programa de Valorização da Atenção Básica, que se chama PROVAB. Né? Eu acho que a intenção foi até boa, né? Mas o que acontece com esse PROVAB? O recém-formado ele ganha um estímulo para ir trabalhar em áreas afastadas do país, tá certo? Ou áreas onde tem uma necessidade de médicos na atenção básica. Ele fica lá por 1 ano, pelo menos, e uma forma de bonificação para esses médicos que vão para essas áreas é eles voltarem para os concursos de residência médica ganhando 10% da nota da prova. Só que esses colegas que ficaram nesse PROVAB na atenção básica, quando vêm fazer a prova de residência médica, Renato, eles não optam por áreas como clínica médica, medicina de família e comunidade, obstetrícia, que são áreas mais próximas da atenção básica. Eles optam por dermatologia, por neurocirurgia, por oftalmologia. Então, uma crítica a esse programa governamental é que nós poderíamos formar, tá certo, médicos, né, para a atenção básica e não médicos para essas áreas que não são de atenção básica, vamos dizer dessa forma. Né? Porque eu lembro que a Inglaterra sempre me fascinou, porque você sempre ouvia falar da qualidade da atenção básica de saúde na Inglaterra. Claro, tem muitos problemas, eu vivi lá por quase 3 anos, eu sei. Mas tem uma coisa que é muito interessante, é que o médico ele não tem uma carreira, nós precisamos ter no Brasil uma carreira, até para o governo dizer, olha, eu preciso desse profissional nesse local, e ele mandar, assim como a Inglaterra faz. No final de tua carreira que você vira um consultant, que você vai poder escolher alguma coisa. Enquanto isso, você é um funcionário de carreira do Estado. Claro. Vai para onde o Estado precisa. Isso é fundamental para o médico, como existem carreiras de Estado para outros profissionais, para promotores, para juízes, né? Nós precisamos de carreira de Estado para os médicos. Essa é a única maneira, na minha visão, uma delas, né, dentre outras medidas, que vai fixar o profissional nas áreas de atenção básica. Se não nós não tivermos uma carreira de Estado como os outros profissionais de outras profissões, tá certo? Nós não vamos ter médicos fixados na atenção básica. E eu não sei porque isso é tão difícil de a política governamental admitir, porque o grande problema do jovem médico, ele se forma, ele vai para uma cidade pequena, aí fatalmente ele, teoricamente, já está ligado a esse prefeito, porque tem alguma ligação com a chegada dele, e muda prefeito, muda política, e não podia ser assim. Precisava realmente ter uma carreira de Estado, porque nós temos um país com bastante médicos e nós não poderíamos ter áreas que realmente não tivesse assistência médica nenhuma. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar no último bloco conversando sobre a especialidade do professor Emerson Quintino, que é as doenças do rim, a nefrologia. E eu vou deixar logo uma pergunta aqui no ar. Quais são as principais doenças que leva, por exemplo, o paciente à diálise? Mas isso ele vai responder no próximo bloco. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje, aqui com a presença do professor Emerson Quintino, que é um especialista em doenças renais, não é? Porque nós falamos para a população nefrologia. A população não sabe o que é nefro, não é? Mas ele vai explicar qual é a importância da especialidade dele. E uma pergunta que ficou no ar no bloco anterior. Será que não teria como evitar alguns doentes ir para a diálise? E quais são as doenças mais comuns que levam o paciente à hemodiálise? Então, Renato, a nefrologia é o clínico das doenças renais, né? Isso é importante para diferenciar e a população entender a diferença com o urologista, que é o cirurgião de algumas doenças do trato urinário, né? Que envolve o rim, o ureter e a bexiga. Bom, a sua pergunta é muito pertinente, Renato, porque o rim, né, as doenças renais, na sua maioria, elas são silenciosas, não dão muitos sintomas, né? E o rim pode ir perdendo o seu funcionamento ao longo dos anos por diversas doenças. E as principais doenças no mundo inteiro que diminuem o funcionamento renal são o diabetes e a hipertensão arterial. E como você citou, essas duas doenças elas são tratáveis, né? São preveníveis. Nós conseguimos diminuir ou retardar a progressão da insuficiência renal, né? Quando o rim diminui muito o seu funcionamento renal para menos que 10%, é a hora que nós precisamos substituir o funcionamento do rim, seja através de diálise, né, que é a filtração, né, vamos dizer assim, das impurezas que ficam acumuladas quando o rim não funciona, ou através do transplante renal, né? Então, são as duas formas de substituição do funcionamento dos rins. Agora, Emerson, você acha que nós somos um país onde mais se come sal, né? Eu vejo estatísticas que o mundo todo come 5 gramas de sal, nós comemos 10, 12 gramas de sal. Isso tem um impacto muito grande na doença renal? Muito importante. Nós comemos muito sal, né? Se a gente tem alguns exames que a gente consegue fazer para ter noção de quanto uma pessoa come de sal, e você tem razão, nossa dieta ocidental, a gente deve estar comendo alguma coisa em torno de 10 a 15 gramas de sal por dia. É muito sal. Isso tem um impacto direto no controle da pressão arterial, né? E quanto mais descontrolada é a pressão arterial, quanto menos controlada ela isso diminui o funcionamento do rim, com certeza. Eu lembro de um trabalho realizado na Universidade Federal da Bahia, esqueci agora o nome da autora, é uma colega nossa, onde ela fazia análise de primeira consulta. Ela pegava os prontuários de primeira consulta e olhava, só 10% tinha anotado a pressão arterial do paciente. Aí, 15 anos depois, ela fez novamente esse mesmo trabalho e foi para 15%, 20%. Né? Quantas vezes você precisa medir uma pressão para fazer um diagnóstico de pressão arterial? Então, é importante no exame físico. Então, a consulta médica, né, ela envolve o exame físico, não só o médico conversar com o paciente, envolve o exame físico, né? E nesse ponto da pressão arterial, são necessárias 3 medidas em momentos diferentes para nós podermos diagnosticar hipertensão arterial de uma forma adequada. Então, me surpreende realmente que alguns colegas, tá certo, não meçam a pressão arterial, pelo menos na primeira consulta dos seus pacientes. Outra coisa importante que é deixada de lado é aferir a pressão arterial em crianças também, né? Crianças também podem se tornar hipertensas, a depender da carga genética familiar, do comportamento, de obesidade, da dieta, né? Nós temos visto um aumento da prevalência de hipertensão arterial também em crianças. Então, é fundamental que se meça a pressão arterial no consultório também dos pediatras. E qual é o conselho que você dá para aquele paciente que o médico faz o diagnóstico de hipertensão, ele começa a tomar o remédio, a pressão fica boa, ele diz, agora não preciso mais tomar remédio. Aí para de tomar o remédio. Renato, assim, hipertensão arterial é uma doença controlável. Uma vez feito o diagnóstico de hipertensão arterial, dependendo do nível, mas nós temos que instituir mudanças de estilo de vida. As mudanças de estilo de vida incluem diversas estratégias,
Uma delas, diminuir o consumo de sal, como nós comentamos, né? Atividade física orientada, tá certo? Diminuir o consumo de gordura, de fritura, para poder ajudar ao controle do colesterol, tá certo? Então, nós temos emagrecimento, se for necessário. Então, essas mudanças do estilo de vida, elas são fundamentais para o auxílio do controle da pressão arterial, além da medicação, né? Essa interrupção, vamos dizer assim, da medicação, eventualmente alguns pacientes fazem, não contribui para o controle, tá certo? E é importante que, de novo, hipertensão arterial é uma doença que também, na maior parte das vezes, não tem sintoma. O paciente não sente nada e pode estar muito hipertenso, né? Por isso que é importante o controle, as consultas rotineiras com o seu clínico, com o seu médico de confiança para controlar a hipertensão arterial. Esse comentário é fundamental. O que é que o professor Emerson está falando aqui? Não dá sintoma, é o seguinte: uma hemorroida, se ela trombosar, você sai imediatamente correndo para ver o médico, que é muita dor. Se você tem um infarto, o coração começa a ser, corre, mas a hipertensão ela não dá, ela tem alguns órgãos, chamados órgãos alvos, que vão sendo destruídos, como o rim, como o cérebro, o coração. Então é preciso fazer realmente o controle, não é? Todo dia eu digo, você compra um carro novo, você leva o carro todo ano para fazer a revisão. Você precisa manter a sua revisão, porque é extremamente importante. Claro que tem pessoas, como o Emerson falou, se você está obeso, você emagrece, talvez até você possa tirar essa medicação, mas isso quem determina é o médico. Ô, Emerson, tem muitos remédios também que dão lesão renal? Sim, assim, existem diversas medicações que podem prejudicar o funcionamento do rim, né? Talvez a medicação que vale a pena nós comentarmos aqui, deixar a população bem esclarecida, é quanto ao uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? Então, o anti-inflamatório é uma medicação boa, se bem prescrita, se bem indicada, mas o uso abusivo de anti-inflamatórios, principalmente em pacientes que já têm uma diminuição do funcionamento renal, nos pacientes mais idosos, nos pacientes com doença do coração, podem prejudicar o funcionamento renal e, inclusive, infelizmente, levar alguns desses pacientes à necessidade de terapia de substituição renal, seja através de diálise ou transplante. Ou seja, você precisa cuidar bem de sua hipertensão, principalmente se você tem pai, mãe diabético, você deve procurar fazer o seu diagnóstico também de diabetes. Se você tem barriga grande, não é? Pode ter meio síndrome metabólica, então tem que ficar atento para essas doenças. Esse programa aqui é informativo, né? Para que você cuide melhor de sua saúde e de sua família. Professor Emerson, estamos chegando no final do programa. Por favor, deixe uma mensagem para o nosso telespectador. A minha mensagem inicialmente é de agradecimento à presença nesse programa, para poder esclarecer a população sobre os tópicos que nós comentamos aqui, residência médica. A população precisa saber que quando ela é atendida no sistema público de saúde, principalmente na FAMERC, no hospital de base, ela vai ser atendida por um residente, que é um profissional recém-formado ou com poucos anos de formação. Esse residente, ele vai ser orientado, vai ser supervisionado sempre por um profissional mais graduado, como eu, como o Dr. Renato e como os diversos outros que nós temos na instituição. Então isso é importante a gente deixar claro para a população. Nós precisamos treinar, precisamos formar, nossa missão é educar e formar esses profissionais. No que se refere à minha área de atuação, que é a nefrologia, eu queria deixar muito claro para todos, né, que as duas principais doenças que fazem o rim parar de funcionar no mundo inteiro são diabetes e hipertensão arterial, que são duas doenças totalmente controláveis e que nós podemos retardar a necessidade de diálise ou transplante renal se essas duas doenças forem bem controladas. Bem, eu acho que são informações importantes, essenciais. Para finalizar esse programa, eu vou lembrar de Mário Quintana, poeta, ele mexe com a cabeça da gente. Então, essa semana eu li um texto dele que ele diz o seguinte, que a preguiça é que é o grande motivador do progresso, porque se o homem não tivesse a preguiça, não teria inventado a roda. Boa semana para todos, paz e saúde.